Olá, tudo bem? Eu, Juliana, juntamente com os meus colegas, a Aline Constante, a Maria Gabriela e o Emerson, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o estresse e o esporte. Então, para começar, vamos falar do estresse. Bem, seja qual for a fonte estressora, pode ser de origem física, psicológica, ambiental, ele vai ser caracterizado como um conjunto de reações fisiológicas em que o nosso organismo vai desenvolver a partir do momento que entrar em contato com uma ameaça. E quem explica melhor isso pra gente é o Dr. Hans Selye. Ele é um fisiologista austríaco que lá em 1930 explica então a existência de 3 fases do estresse, que é a fase de alerta, a fase de resistência e a fase de exaustão. Nessa fase de alerta, que é a nossa primeira fase, o nosso cérebro vai detectar essa ameaça, né? O nosso organismo vai detectar a ameaça e lá no córtex cerebral vai produzir uma substância chamada fator de produção, tá? Que vai estimular então a hipófise a produzir um hormônio chamado adrenocorticotrófico. Então, esse hormônio vai para as glândulas suprarrenais e lá vão ser produzidas substâncias como adrenalina, noradrenalina e corticoides, que são essas 3 principais substâncias que vai estar desencadeando os sintomas dessa fase, que vai ser o aumento da frequência cardíaca e respiratória, a hipotonia, a hipertermia e a liberação de calor através do suor. Tá? Então, caso cesse esse estímulo, né, caso cesse essa ameaça, o nosso organismo vai retornar ao equilíbrio fisiológico. Porém, caso persista a ameaça, a gente entra na segunda fase, que é a fase de resistência. Nessa fase, a característica principal vai ser o armazenamento dessas substâncias aí das glândulas suprarrenais para futuras ameaças. Né? Então, a gente vai ter a normalização da temperatura corporal, porém vamos observar alguns outros sintomas, como, por exemplo, a rigidez muscular, a insônia e as dores, né? Onde as principais vão ser dores nas costas e dores de cabeça. E caso essa ameaça persista por muito tempo ainda, a gente vai entrar então na terceira fase, que é chamada de fase de exaustão. Então, nessa fase, a gente acaba perdendo essa capacidade de resistência que a gente viu ali nessa segunda fase e o nosso organismo volta a apresentar os primeiros sintomas lá da fase de alerta, da nossa primeira fase. E junto tem uma queda significativa do funcionamento do sistema imunológico, né? Então, aí abre-se um leque gigantesco para as doenças, né? Onde o indivíduo pode adquirir uma doença oriunda, então, do estresse. Importante a gente estar lembrando aqui também, frisando que essas reações, elas vão ser diferentes em cada indivíduo, ou seja, o mesmo agente agressor, né, o mesmo agente estressor, vai desencadear reações diferentes em pessoas diferentes. Isso vai depender do momento que está sendo exigido o ajuste, né? E que não só os acontecimentos negativos vão desencadear essas reações, mas também os positivos, tá? Então, pensando nisso, Dati, lá em 1997, expõe a existência de 2 tipos de estresse, que é o estresse negativo e o estresse positivo. O negativo ele chamou de distresse e o positivo ele chamou de eustresse. E o distress tem algumas características bem típicas, né, para a gente estar identificando. As principais, então, vai começar ali com os distúrbios do sono, o indivíduo pode ficar irritado com frequência, pode ser até agressivo, vai apresentar dores em geral, principalmente dores na cervical, dores na lombar, dores de cabeça, né, vai prejudicar também o estômago. Que mais que pode ter tosse sem motivos, né? Pés e mãos frios, aumento aí da frequência cardíaca, respiratória e também da pressão arterial. E, enfim, a gente vai ter um cansaço geral e uma baixa do sistema imunológico, além de que pode desenvolver o desinteresse sexual e o abuso, então, de álcool, fumo e também medicamentos. Tá, então esses são alguns dos sintomas bem característicos de estresse.
Para continuar falando ainda do estresse, eu vou passar a palavra então para minha amiga Ali. Continuando a fala do estresse, é que a faixa etária de 30 a 37 anos, as pessoas elas são mais propensas a ter o estresse. Porque é nessa fase que dizem que a pessoa ela se sente mais completa, mais íntegra por uma capacidade de trabalho. E ela vai ter que lidar com vários fatores como pressões profissionais, medos, angústias, decisões, escolhas e a questão familiar. Isso tudo pode desencadear um estresse, tá? Um teste para avaliar essa tensão é você fazer uma palpação bilateral dessa musculatura. Você vai apalpar a musculatura que você acha que está tensionada com o polegar, né? E se essa musculatura ela não ceder, significa que ela tem uma tensão maior ali. Porque normalmente, quando você faz essa palpação bilateral, a musculatura ela vai ceder aproximadamente 1 centímetro, tá? E as regiões mais acometidas pelo estresse são a cabeça, que significa um indivíduo racional, né? O tórax, que envolve o emocional, e o intestino e o estômago significa o indivíduo reprimido, tá bom? E as prevenções que podem ser citadas, né, para não gerar esse estresse, é identificar o problema, saber o que houve, por que isso está incomodando ainda, descartar os pensamentos negativos, né, porque negatividade só vai gerar mais estresse, mais problemas, aproveitar a liberdade e os momentos sozinho, cuidar da alimentação e também do horário dessa refeição, né, fazer uma refeição mais saudável, diminuir o excesso de bebidas alcoólicas e fazer mais consumo de água também ajuda. A praticar exercício físico também libera sensações de bem-estar. E, se possível, também caminhar e fazer alongamentos depois de 60 minutos no local de serviço, se for permitido, também ajuda. Auxiliar a música com o exercício físico também. Fazer técnicas de yoga, pilates, meditação, massagem também podem auxiliar. E dormir menos de 6 horas, não, tá, gente? Tem que dormir mais de 6 horas para não gerar mais estresse. E evitar levar o trabalho para casa, que isso também é uma coisa muito estressante, ok? Boa noite, galerinha, tudo bom? Eu sou a Maria Gabriela, eu vim falar aqui um pouco para vocês sobre estresse no esporte. O que é? Qual é a definição? Como a fisioterapia trabalha no estresse no esporte, né? Nada mais é que prevenir a lesão através da atividade física e do esporte, né? Fazer com que a gente consiga prevenir que aquelas lesões que normalmente ocorram naqueles devidos esportes ou atividade física que as pessoas fazem não corretamente, a gente possa estar prevenindo e fortalecendo e fazendo com que a pessoa faça o esporte ser benéfico para ela, né? Para isso, para avaliar um paciente, né, para fazer essa prevenção aí no esporte, a gente tem 4 tópicos, tá? Que a gente precisa analisar. Primeiro tópico: o que se deve prevenir? Esse esporte gera uma lesão? Segundo ponto: conhecer o mecanismo da lesão. É por uso excessivo ou incorreto? Terceiro ponto: o local que é praticado esse esporte. Onde ele pratica? Quarto ponto: qual é o nível atlético desse paciente? Você fala, como eu vou saber qual é o nível atlético do meu paciente, Gabi? É fácil, a gente tem uma tabelinha para isso. A gente tem 4 níveis de pacientes, tá? Primeiro nível é o atleta recreativo. O que é isso? É atleta de final de semana. Aquele cara que vai jogar um futebol, por exemplo. Tá? Nível 2 de paciente, esporte institucional, atleta escolar, universitário. Nível 3, esporte profissional. Aquele cara que trabalha com isso, o cara que é o atleta profissional, ele ganha para isso.
né? E o quarto nível, que é o último, que é o esporte olímpico, que é o atleta olímpico, tá? E é isso aí, são esses 4 níveis, tá? É bom aqui falar que qualquer lesão por esporte que ocorra pelo esporte é resultado de uma composição inadequada de forças, tá? Não é a culpa do esporte. A culpa é da pessoa que está fazendo errado ou do ambiente, tá? Então, o esporte ele é muito bom, mas ele tem que ser feito adequadamente. E por isso que nós profissionais da fisioterapia, os educadores físicos também, né, estão aí para isso, né? No nosso caso, a gente vai trabalhar com a prevenção aqui, né? Por fim, é bom que lembrar que na área esportiva, quando a gente vai trabalhar com atletas, não é só trabalhar o físico, mas também o psicológico e o estado emocional deles, né? Saber o que ele quer, como está o estado emocional dele e o que ele quer, qual é o foco dele com a fisioterapia, com essa prevenção, né? Qual é o esporte que ele pratica para você? Todos esses tópicos que eu falei acima é para avaliação e você saber o que você vai precisar fazer nele primeiro, prevenir nele primeiro, qual é o ponto, né? E sempre estar consciente do estado emocional e psicológico do atleta, porque se ele não tiver com um estado emocional bom, ele não vai conseguir fazer as atividades físicas corretamente, ele não vai render naquilo, ele não vai fazer bem o esporte dele, ele não vai conseguir fazer o seu trabalho render e nem o trabalho dele, né? No caso, se ele for um atleta de nível 3 ali, profissional, né? Dar sempre enfoque no que ele necessita com mais rapidez, né? Nessa prevenção. Lembrar sempre disso, tá? É isso aí, galerinha. A gente fica por aqui. Agora o Emerson vai falar um pouco mais aí sobre a outra parte aí do esporte, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite, meu nome é Emerson. Eu vou falar um pouco sobre os aspectos primários e secundários na prevenção de atleta em alguma lesão do esporte que ele pratica. Tá. As medidas preventivas devem incluir o preparo adequado dos aspectos físicos e mentais do atleta. O uso da vestimenta correta é muito importante, né? Dependendo da modalidade, para evitar alguma lesão e até mesmo para ele desenvolver com perfeição a atualidade que ele pratica no esporte. Fatores climáticos é importante, a alimentação equilibrada é muito importante para um atleta, né, de alto nível conseguir executar e se prevenir de algum tipo de lesão, né. Repouso entre o jogo e a competição também é importante, o atleta se manter no nível de concentração, né, foco, para exercer sem se preocupar em sofrer algum tipo de lesão, né. Um exemplo de prevenção primária eu vou usar aqui é do jogador de futebol, né, ele costuma enfaixar muito o tornozelo para evitar uma torção, né, do tornozelo, tá? Agora eu vou ir para secundária, seria as prevenções secundárias. Tá, se a primária não for possível, outro fator importante do nível secundário é a prevenção de lesões decorrentes, né? Deve levar em consideração o tipo de lesão, a gravidade, o tipo de esporte que ele pratica. O que mais? Deixa eu ver aqui que eu me perdi. O nível de atuação do atleta é muito importante, né? O nível que ele atua, a idade que ele tem, nível de condicionamento antes e depois da lesão também é muito importante saber de tudo isso. Os aspectos mais importantes da prevenção secundária envolvem o controle de dor e do processo inflamatório, a restauração da amplitude do movimento, a melhora da força muscular e resistência, tanto muscular ou sistêmica, o desenvolvimento de padrões adequados de habilidade biomecânica, neurofisiológica e relacionados ao esporte praticado. O último aspecto é o conceito de especificidade do exercício. Afirma que não deve haver transferência inadequada
de um tipo de exercício para o outro durante a fase de habilitação, né? Ou seja, não podemos reeducar um atleta que precisa de força e habilidade de biomecânica para a corrida, né? Somente usando a fisioterapia terapêutica para atingir esse objetivo. Portanto, as técnicas de fortalecimento devem envolver a utilização de arcos completos do movimento, ideais aos mesmos que o atleta utiliza no esforço esportivo específico que ele usa. Enquanto isso não for possível, o retorno do atleta ele fica adiado até ele conseguir fazer o arco de movimento dos exercícios específico para aquela modalidade. E é isso.